Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, iniciamos com esta leitura e meditação um novo capítulo do Evangelho de Marcos, o capítulo 5, nos versículos de 1 a 20, e com alegria meditamos, pois, este grande sinal, o Senhor que realiza este grande exorcismo diante deste homem que estava atormentado por uma legião. Gerasa, este lugar povoado principalmente por pagãos, ali havia essa vara de porcos tão numerosa que pertencia certamente a muitos donos. Manifesta, pois, esse dado da população que ali estava, até porque para os judeus, desde o Levítico, havia uma proibição da criação desses animais e inclusive o consumo da sua carne. Esse é um fato que precisa ser dito, apesar de não ser o principal. O principal, naturalmente, o milagre, que mais uma vez põe em relevo a existência do demônio e a sua influência na vida dos homens, que pode causar muitos danos se Deus permite não só aos homens, mas também aos animais. E quando Cristo permite que entrem nos porcos, fica visível a malícia do demônio, que, além de causar grande tormento para os homens
e agora não mais podendo causar então para este, roga pelo menos que faça mal aos animais. Fato é, o demônio é sempre astuto e sempre causa grande mal. E Cristo permite isso para indicar que, com a mesma violência e consequências com que entraram nos porcos, também poderiam, assim, com violência e com muitas consequências, entrar nas almas dos homens, se Deus não colocasse aqui um impedimento, um obstáculo. É claro que a intenção de Jesus não foi castigar os donos dos porcos com a perda dos animais, até porque os donos, como pagãos, teriam muitos prejuízos e, a bem da verdade, não estavam sujeitos aos preceitos da lei dos judeus. Agora também é fato, a morte dos porcos é um sinal visível de que o demônio tinha saído daquele homem. E Jesus permitiu assim a perda dos bens materiais, porque são incomparavelmente inferiores ao bem espiritual que estava enquanto curava este endemoniado. É bonito de ver a atitude de Jesus em relação a este homem. Age com misericórdia. Do outro lado, aqueles que ali estavam e que ficaram muito descontentes com o que o Senhor fez. Os gerazenos pedem a Jesus que se afaste da cidade. E logo depois que haviam, pois, visto com seus próprios olhos a libertação deste homem que estava possuído por uma legião de demônios. É interessante de observar que ainda hoje, muitas vezes, as pessoas se fecham aos poderes de Deus, se fecham sobre si mesmas, pensando muitas vezes no que ganham ou perdem, ou seja, apenas no prejuízo material, aqui a perda dos porcos, e não se dão conta da obra admirável que Jesus fez. Cristo, que passou por ali, oferecendo a sua graça, mais uma vez encontrou corações que não corresponderam e até rejeitaram a graça que ele traz. O que estava endemoniado, por sua vez, começou a segui-lo, tornou-se um discípulo. Mas Jesus não o admite, dá outro encargo e pede a ele que vá contar nas praças a misericórdia de Deus, a misericórdia sem limites para com todos os homens, inclusive para com ele e para todos que o rejeitam. E ali, enquanto anunciava a glória do que Deus fez nele, muitas pessoas certamente receberam a fé. Hoje pedimos ao Senhor a graça de que, enquanto consideramos estas palavras, a atitude de Cristo. Ele vem ao nosso encontro e a sua misericórdia nos chama de modo contínuo para nos libertar do pecado, nos converter e vivermos de verdade, na presença dele. Que esta graça mais uma vez se renove no nosso coração e que tenhamos o desejo sincero de sempre colaborar com Cristo e assim caminhar livres, amando e servindo e buscando cada vez mais imitar a sua vida. Deus te abençoe.